Olá, me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso Pedagogia à Distância na Uninter do Polo de Guarapuava. Esse é meu estágio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Vou falar um pouco o que seria a Educação de Jovens e Adultos, EJA. A Educação de Jovens e Adultos destina-se aos jovens e adultos que não puderem efetuar os estudos na idade própria. Prevê oportunidades educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exame no nível de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, voltada para a garantia de formação integral, da alfabetização, as diferentes etapas de escolarização ao longo da vida, inclusive aqueles em situação de privação de liberdade. A educação de jovens e adultos é pautada pela inclusão e pela qualidade social. Dessa forma, requer tanto um modelo pedagógico próprio, que permita a apropriação e a contextualização das diretrizes curriculares nacionais, quanto a implantação do sistema de monitoramento e avaliação de uma política de formação permanente de seus professores. Qual a importância do estágio supervisionado na educação de jovens e adultos? Através do estágio supervisionado, é possível ir além da vivência no ambiente escolar e refletir sobre a realidade dos educandos da educação de jovens e adultos, enquanto alunos, trabalhadores, voltados para o mercado de trabalho, mas ainda assim, cidadãos com direitos e deveres garantidos por leis, indivíduos que capazes de desenvolver uma experiência e tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura. O que dizem os educandos sobre a educação do analfabetismo? Primeiramente, vamos nos ater à questão: quem é o adulto? Que tal você pensar nas pessoas que conhece que são consideradas analfabetas? Quem são elas? Com certeza são jovens e adultos que possuem experiência de vida e de trabalho. A falta de educação formal não é sentida pelo trabalhador adulto como uma deficiência aniquiladora, quando há outra educação, o que é recebida por sua participação na realidade social, mediante o trabalho, posiciona os fundamentos para a participação política, a atuação do indivíduo ao seu meio. E a prova é que estes são indivíduos que exercem importante papel como representantes da consciência comum de uma sociedade, chegando até serem líderes de movimentos sociais e o menosprezo pela educação dos adultos. A atitude de condená-los definitivamente ao analfabetismo de parte de sua profunda imoralidade. Incide no erro sociológico de supor que o adulto é culpado de sua própria ignorância. Não reconhece que o adulto não é voluntariamente analfabeto. Não se faz analfabeto, senão que é feito como tal pela sociedade como fundamento nas condições de sua existência. Mello traz fragmentos de discurso de trabalhadores sobre a analfabetização e demonstra como os sentimentos de culpa emergem às suas falhas. Um dos discursos traz o seguinte: para trabalhar nesta obra é preciso saber ler e escrever, porque senão dá prejuízo para a firma. Os cabras analfabetos dão muito trabalho porque não leem avisos e aí pinta acidente de trabalho. Por isso é que tem muito trabalhador desempregado ou rodando no serviço. Digo sim, para eles, tem que ter cuidado, ler avisos. Não pode ser analfabeto aqui. De certa forma, é uma fala que revela a ideia de que a analfabetização tem sua utilidade instrumental. Ler instruções e a culpa pelo desemprego está na falta de estudos.
Há, sim, uma incorporação de que o analfabetismo é culpa do próprio indivíduo e não das suas condições de existência, como nos informa. Outro fragmento de discurso, reproduzido por De Mello, nos permite pensar a valorização que os trabalhadores dão à alfabetização para o trabalho. Gente analfabeta não dá conta de fazer as coisas direito. É cego. Veja lá, não se aprendeu a ler porque não tem habilidade. Não procura ter jeito e não tenho essas habilidades, não tendo essas habilidades, não pode ter emprego. Bom, é deixado de lado, só serve para o pesadão como eu. É assim numa série de depoimentos que Mello comenta o sentido político da alfabetização e de sua concepção instrumental, apontando que está a serviço das relações capitalistas de produção, bem como contribuir para a reprodução no aspecto ideológico da ideia da culpa do sujeito analfabeto pelo próprio fracasso. A professora repete e repete, faz a turma toda repetir e o povo é burro mesmo. Não aprende nada. Tem dia que ela fica com cada um, fazendo as coisas do livrinho, e quando a gente volta, parece, né, que não entra mesmo. Estou tentando guardar na cabeça, ou então, fico de fora, né? Como confirma Mello. Um momento algum se questionam as expectativas dos trabalhadores em relação à escrita e à leitura. Enfatiza-se a neutralidade dos métodos e das técnicas na resolução do problema da vergonha do analfabetismo. Para essa autora, a caça ao analfabeto pelo governo brasileiro tem se tornado caça ao doente analfabeto, uma vez que o analfabetismo tem sido transformado em epidemia. Entre nós, o discurso oficial tem se referido aos analfabetos como sujos e improdutivos, ligando esses fatos à ausência da educação e da moral. Compreender como o analfabeto foi tratado historicamente no contexto das políticas governamentais ajuda-nos a pensar sobre o predomínio da concepção instrumental da educação, ou seja, o ensino dos conteúdos básicos para a utilização da mão de obra no setor produtivo. O discurso dos trabalhadores que se compatibilizam pelo fracasso escolar. Também deve ser entendido no contexto de condições concretas da existência. Eles tendem a reproduzir as marcas das relações sociais, demonstrando potencial para superar a visão fatalista do analfabetismo, caso tenham acesso ao processo educativos, com um sentido social, com a valorização sociocultural dos saberes da experiência. Provavelmente você já ouviu a frase: burro velho não aprende. Precisamos entendê-lo no contexto das contradições sociais vividas pelos trabalhadores. Eles incorporam o sentido da incapacidade que, durante muito tempo, foi incutido deles. Os seus discursos denunciam de forma ingênua ou crítica uma educação distanciada das reais necessidades do povo brasileiro. Vale lembrar o entendimento de Mello sobre o adulto. É o ser humano no qual melhor se verifica seu caráter do trabalhador. O trabalho expressa e define a essência do homem em todas as fases da sua vida, da infância à velhice. Mas é no período adulto que melhor se compreende seu significado como fator constitutivo da natureza humana. O adulto é, por conseguinte, um trabalhador trabalhado. Como diz esse autor, o fato de ser um trabalhador trabalhado não implica passivamente a participação cada vez mais ativa de massas, incluindo grandes números de analfabetos, no processo político de uma sociedade,
expande a consciência do trabalhador, ele ensina por que e como, ainda que analfabeto. Deve caber a ele uma participação mais ativa na vontade geral. Poderíamos continuar com uma série de depoimentos de jovens e adultos sobre a educação, mas que tal conversarmos sobre as nossas localidades com as pessoas que voltaram a estudar mais tarde na vida e que ainda estão em situação de analfabetismo? Procure saber como eles explicam o fato de não terem estudado e que importância atribui à educação. O que tentamos demonstrar é que o jovem e o adulto não seres humanos, trabalhadores que vivem as condições do atual modo de produção capitalista, que possuem vasta experiência de vida. Resta aos profissionais da educação, aos educadores, o engajamento numa concepção da educação que valorize o aluno como ser humano, como ser que aprende com que ensina com e que ensina com, produzido pelas relações sociais de produção e também produtor de uma nova relação social mediante análise crítica da prática social e prática coletiva. Estudamos especificamente duas concepções da EJA presentes na sociedade brasileira: a instrumental e a dialógica. A instrumental é sentada na preocupação com os conteúdos e com a forma. A dialógica voltada ao conhecimento como forma da emancipação, ou seja, destaca essa importância da problematização dos conhecimentos e das experiências de vida como forma de conhecer e demarcar a intencionalidade política transformadora da educação. Vimos uma caracterização do método Paulo Freire, para quem a alfabetização é um ato de conhecimento. Ele e os educadores, vinculados a movimentos populares e à educação popular, desenvolveram uma concepção da educação dialógica e na EJA. Trabalharam com os temas geradores. Trata-se de uma concepção da educação que exige que o educador adote uma postura de investigador com os educandos, de modo que tenham condições de problematizar os conhecimentos que são significativos para a educação emancipatórias. Constatamos que há uma série de alguns saberes e atitudes necessárias e práticas do professor da EJA. Tratamos de aspectos e sentimentos de sujeitos analfabetos com relação às atitudes que são essenciais em desenvolvimento da educação e da alfabetização crítica. Entre eles, a postura do investigador por parte do educador, a postura daquele que escuta para melhor condições de problematizar a realidade e as faltas do educando. O educador necessita estar em constante processo de formação, pois assim acompanhará as mudanças do seu tempo e poderá adotar uma postura de indagação diante do mundo e dos conhecimentos com o qual faz trabalho na EJA. Então, curtam o vídeo, deixem os comentários. Se caso conheça alguém que não estudou ou por que não estudou, contem também.